Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre a psicanálise dentro da Bíblia, o além da letra. E hoje nós temos um tema bem sugestivo, que é doenças psicossomáticas. E nós vamos estar falando um pouco sobre como elas startam na nossa vida. E às vezes você vem de uma família que tem problemas, todos nós temos uma história, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos os nossos problemas. O problema é que quando nós nos calamos, nos fechamos e não conseguimos verbalizar, colocarmos para fora aquilo que ficou no nosso coração, o nosso corpo, ele é um organismo muito inteligente e ele tenta colocar para fora muitas vezes aquilo que nós guardamos de sentimento. O sentimento ele passa da parte emocional, cognitiva nossa, e ele externa no nosso corpo físico, muitas vezes através das doenças, através de um problema de coração, através de problema nos rins, problema nos ossos, de leucemia, de um câncer generalizado. Então tem muitas coisas que às vezes acontecem que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E essas doenças, elas nada mais é do que um somatório psicologia e a parte física. E tudo aquilo que está no nosso emocional, nós já falamos do ciclo do perdão aqui, tudo aquilo que nós não verbalizamos, não colocamos para fora, nós não falamos e ficamos remoendo aquilo na nossa vida, de uma certa maneira o nosso corpo vai colocar aquilo para fora e até mesmo através de uma doença. Então eu vou estar falando aqui com vocês a respeito das doenças psicossomáticas. Meu nome é Marcelo Marinho, sou evangelista na Assembleia de Deus, formado em teologia, pós-graduado em ciência da religião, formado também em psicanálise clínica. E eu sempre trago aqui alguns assuntos fazendo alusão à palavra de Deus, trazendo essa analogia para vocês, justamente para que vocês possam refletir. O que a gente está fazendo aqui nesse trabalho é um trabalho de reflexão. O que está acontecendo muito nos nossos dias é que as pessoas elas precisam de buscar ajuda. Quando nós trazemos um assunto dentro da palavra de Deus, mostrando a realidade do ser humano e daquilo que nós estamos vivendo nesse contexto, desse momento espiritual que antecede a tantas coisas que ainda vão acontecer como profecias, nós que vivemos esse momento difícil, do amor que se esfriou, das coisas que hoje perderam o valor, dos valores invertidos, todo esse momento é um momento em que as pessoas elas estão passando por muito medo, elas estão cultivando o síndrome do pânico, elas estão cultivando a depressão, elas estão vivendo as doenças psicossomáticas e às vezes elas nem sabem por que estão startando isso nas suas vidas. Então quando a gente traz esse assunto, a gente traz esse assunto para que você possa refletir, para que você possa buscar ajuda numa igreja, com seu líder espiritual, em você procurar alguém para você verbalizar e você, acima de tudo, você buscar a Deus dentro daquilo que você está passando. Então nós estamos aqui trazendo esses assuntos justamente isso, para startar também em você um sentimento em que o teu problema, a tua dificuldade, aquilo que você está passando, tem solução sim. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Então, falar aqui sobre doenças psicossomáticas, eu gostaria de trazer uma definição. Aqui não sei se vocês conseguem enxergar, aqui está no meu notebook. Eu pesquisei aqui sobre o conceito popular das doenças psicossomáticas. O conceito popular diz o seguinte: quando a mente e as emoções adoecem o corpo. Então aquilo que a gente vive no cognitivo, nossa mente, vivemos num ambiente em que traz para a gente emoções, seja na esfera familiar, no trabalho, na igreja,
onde você vive em sociedade com pessoas, às vezes nós captamos aquelas cargas, aquelas situações e que se tornam problemas emocionais. Das pessoas não dormirem, das pessoas não comerem, das pessoas se fecharem, das pessoas chorarem. Então, quando nós não verbalizamos isso, isso vai para o nosso corpo, vai para os nossos rins, vai para o nosso coração, vai para a nossa mente, vai para o nosso sangue, vai para a estrutura dos nossos ossos, fica emocionalmente abatido, vem da depressão, síndrome do pânico, o medo, os traumas, toda essa gama de situações nada mais é do que o efeito colateral das doenças psicossomáticas. E o conceito patológico: as doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando ou agravando uma doença física. Então esse aqui é o conceito patológico, um conceito médico, em que tudo aquilo que afeta a nossa mente vai para o nosso corpo quando nós não jogamos esse lixo emocional fora. Nós trouxemos um assunto dias atrás, acho que foi mês passado, nós falamos aqui sobre o ciclo do perdão, tá? Então é importante você dar lá, fazer uma pesquisa, ouvir, tá? E aquilo ali ser uma reflexão, um start na sua vida, um início de uma mudança de comportamento e de atitude. Às vezes nós estamos com o nosso histórico passado todo destruído, o nosso presente é o que você está vivendo agora, mas o seu futuro está intacto. Estou usando aqui palavras do pastor Silas Malafaia, que o seu futuro está intacto. Então você, nesse momento presente, você pode tomar uma decisão do seu livre-arbítrio em você querer buscar mudanças de comportamento. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: não adianta você acordar todos os dias e fazer as mesmas coisas. Sua vida não vai mudar, porque você vai colher as mesmas coisas. Agora, quando você vai, dorme e toma atitudes diferentes, fazendo do seu dia diferente, certamente você vai colher coisas diferentes. Isso é lógico. Só que muitas vezes nós queremos que as coisas novas aconteçam e a gente não toma atitudes diferentes. Você vai continuar vivendo num ciclo vicioso. Esse ciclo estressa a gente, porque nós precisamos de resultados, e quando os resultados não vêm, o que acontece é a baixa da autoestima, é a insônia, são os problemas emocionais, é a depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Aí você vai buscar resultados em remédios, os remédios vão até acalmar os seus nervos para você tentar dormir, descansar, porém a alma ela vai ficar subtraída. É nesse instante que entra a questão do falar. Quando você vai falar, quando você vai verbalizar, você vai contar aquilo que você está passando e justamente você vai trazer a cura para a sua alma. E a gente traz a cura para a alma justamente você falando dos seus problemas. Por mais que eles precisam de ser combatidos, eles precisam de ser falados, eles precisam de ser esmiuçados para que justamente a cura ela venha a acontecer. Nada mais é do que a cura, ela vem pelo falar, e quando você fala, você põe para fora, você vomita, você traz a saúde para o seu corpo, porque você vai se desintoxicar daquele mal que está dentro de você. Então vamos passar aqui nosso slide, dá um toque aqui, e a nossa formação. É importante que você entenda que a nossa formação é uma formação, toda a nossa formação ela é familiar. Eu coloquei essas engrenagens aqui no meio de propósito. São 4 engrenagens. A família perfeita, né? O casal de filhos, mais o pai e a mãe. Os nossos modelos de autoridade espiritual é o nosso pai e a nossa mãe. Dessa formação, nós temos referência boas e ruins. Nós vamos estar aqui falando das ruins.
A boa a gente já faz. As ruins é aquilo que a gente não consegue colocar para fora. Uma pessoa traumatizada, vou dar um exemplo. Eu lembro de um reality show passado na TV alguns anos atrás. Era um teste de sobrevivência. E tinha um rapaz, ele estava ali passando pelo aquele teste de ficar sem comer, teste de fome. E ele começou a passar mal, porque ele não estava se dando bem com aquela situação de ficar sem comer. Mas por quê? Porque havia um histórico lá atrás na sua família que ele passou muita fome. Então aquilo que ele passou lá atrás reportou agora no presente, quando ele foi conflitado em ficar sem comer. E aquilo atacou profundamente a sua mente. Ele pediu desistência daquele reality show, ele pediu para sair. Foi até um reality show muitos anos atrás, passado na Globo e tal, mas serve de exemplo, mostrando que o seu presente, o seu passado pode estar muito presente quando essas questões não estão bem resolvidas dentro de você. Então, esses modelos de autoridade, pai e mãe, eles são referências para a gente. Uma mãe presente, ela vai comunicar nutrição. Uma mãe presente, ela vai comunicar na sua vida organização. Uma mãe presente vai comunicar na sua vida sensibilidade. A mulher por si própria, ela já é uma administradora nata. Então, todas essas coisas a mãe comunica na vida de uma pessoa. Então, a ausência materna, ou uma mãe que não teve aqueles cuidados com os filhos, o abandonou, o trocou, enfim, aconteceu alguma subtração ali nessa engrenagem, você pode ter certeza de uma coisa. Você vai sentir algo diferente na sua vida. Alguma coisa subtraiu em você. E interessante de tudo isso, que isso vai externar depois. Isso é um eco. Isso vai ecoar na sua vida algum momento depois. Vamos pegar aqui a figura paterna. O pai também. O pai, ele comunica direção na vida. Às vezes você tem pessoas que não têm uma direção segura na vida porque o pai não passou essa referência. Não tem aquela história que a gente conta que filho de peixe, peixinho é? Geralmente os filhos se espelham nos pais, principalmente no pai, quando é uma figura de responsabilidade, tem um emprego direcionado na vida, ele é bem direcionado. Então aquilo ali vai comunicar na vida dos filhos uma direção. E o pai, ele comunica uma direção. Às vezes quando você pega um adolescente, uma criança que não sabe o que quer da vida, é porque vale pesquisar que teve ali uma referência muito ruim do lado direcional da paternidade. Assim também, o pai, ele comunica direção na vida. O pai, ele é um nutridor. Tem pessoas que teve um pai que o nutriu, que trouxe os mantimentos. Isso cai como referência. Às vezes tem pessoas que não conseguem trabalhar, elas não conseguem construir, porque não teve referências dessa nutrição. Pais que foram embora, que chegavam bêbados em casa, que não traziam o alimento para dentro de casa, tudo isso aí subtrai as pessoas. O pai também, ele comunica o lado sexual. Quem firma a sexualidade do homem e da mulher é o pai. O pai que firma a sexualidade. Então, às vezes tem situações que o pai abandona a casa, vai embora, vira as costas para os filhos, morre prematuramente. Às vezes é um pai que trabalha muito, ele está ali fisicamente, mas não é um pai presente emocionalmente na vida dos filhos. Isso também traz sérias consequências sexuais, problemas que vão externar lá na frente. Então esse conjunto aqui de engrenagens é a nossa formação, onde nós fomos formados. E é nessa formação familiar que gera os nossos problemas, os nossos maiores problemas psicossomáticos. Problemas da alma, problemas, feridas, traumas
e estruturas emocionais erradas. Ok? Quando nós temos essa formação ruim, ou alguma coisa aconteceu dentro do seio familiar, vai gerar aqui, não sei se está dando para vocês verem, as feridas. As feridas são mágoas. Tudo aquilo que a gente não consegue falar, ou quando é tocado no assunto, isso traz dor. Se está trazendo dor para você, é porque não foi resolvido. Existe uma ferida e possivelmente existe mágoas. Porque o perdão, ele traz a cura. Porque o perdão, ele deixa de você deixa de ser juiz e você entrega nas mãos de Deus aquilo. Então, o perdão, ele cicatriza. Ele é um remédio para cicatrizar. Quando nós falamos de situações que se reportaram lá atrás, há 10, 15 anos, às vezes até o pai ou a mãe já morreu, mas quando você fala naquela situação, aquilo te traz dor. Então você é uma pessoa ferida. Foi ferida nessas engrenagens aqui. Tá? E é necessário uma reflexão para que você entenda que você precisa de ajuda. Outro problema aqui, não sei se está dando para olhar, são os traumas. Os traumas, eles são adquiridos também nesse conjunto de engrenagens. Pai, irmão, mãe, filho. Tá aqui, ó. Os traumas. E esses traumas, eles são repetições. Como eu dei o exemplo aqui do rapaz aqui do reality show, que deixou de comer e quando ele foi passar a prova da fome lá ele não conseguiu, isso é um trauma. O trauma, ele tem uma característica diferente de uma ferida. A ferida você fala e você sente dor. O trauma, ele não te deixa você fazer. Você é traumatizado. Eu conheço alguns traumas de algumas pessoas que me falaram. Eu conheço uma pessoa que não consegue lavar a cabeça, não consegue tomar banho e lavar a cabeça. Isso é sério. Isso é um trauma. Aconteceu um problema e isso traumatizou. Eu lembro, o meu pai mesmo me colocava sentado na varanda no terceiro andar e me segurava pela cintura. Eu era pequeno, acho que 2 ou 3 anos de idade. Hoje eu trabalho numa área industrial, em que às vezes eu preciso acessar lugares mais altos, mesmo com corrimão, com aparato de segurança. Quando eu olho para baixo, eu sinto um frio diferente na barriga e sempre me reporta a essa situação. Mas eu já melhorei muito, eu consigo acessar, andar, mas a lembrança ali fica. Então isso é um trauma. E às vezes nós temos traumas na nossa vida que foram adquiridas lá no cerne familiar. Traumas, bloqueios. Tem gente que não consegue dirigir um carro. Bloqueio. Tem gente que passou uma situação de um casamento, ela se fechou tanto. Não quero casar. Isso é um bloqueio. Então existem muitos bloqueios que são traumas, são repetições que aconteceram na sua vida e que deixou você travado. Isso também vale lembrar que uma pesquisa que foi adquirido dentro dessas engrenagens aqui, dentro do cerne da família. E aqui, por último, as estruturas de orgulho. O que são essas estruturas de orgulho? As estruturas de orgulho nada mais é o reflexo das suas feridas e dos seus traumas. Você é ferido, você é traumatizado, você vai refletir aquilo que está dentro do seu coração. Por isso que a Bíblia fala que nós falamos do que o nosso coração está cheio. Então você tem as estruturas de orgulho, que nada mais é um reflexo. Vou dar um exemplo. Pessoas que às vezes estão debaixo de uma pressão psicológica muito grande. Elas brigam, falam alto, elas perdem o controle, perdem a estribeira e ali põe tudo a perder. Falta de controle emocional. Mas nada mais é do que reflexo
das coisas que aconteceram lá atrás e que, diante de uma pressão psicológica, ela trata daquele jeito. Outro exemplo, trabalho é um lugar que mais nos coloca diante de situações. Às vezes você não consegue trabalhar em grupo, às vezes você é uma pessoa invejosa, às vezes você é uma pessoa insegura, às vezes você é uma pessoa que não consegue falar em público. Todas essas coisas são estruturas que foram adquiridas em um certo momento da sua vida. E você, quando está diante de situações, você não consegue, você às vezes você reflete de um jeito aquelas situações. Exemplo disso são os nossos filhos. Tem problemas na nossa vida que só vão refletir no casamento, na criação dos filhos. Aí você vai perceber que você não recebeu do seu pai, da sua mãe, porque você não tem para dar. Isso são estruturas demoníacas, né? São estruturas de orgulho. Essas estruturas são reflexos, é como você trata as coisas no mundo, é como você se porta diante de situações, é como você se porta diante de problemas. Tá? Tem pessoas que fogem dos problemas, tem pessoas que gritam, tem pessoas que são nervosas, tem pessoas que vão ferir as outras pessoas. Tudo isso aí são reflexos das suas estruturas de orgulho. Problema das suas emoções, das suas feridas e dos seus traumas. Ok? Eu coloquei um pequeno quadro aqui, um barquinho, e aqui uma barreira. O que é o eco? O eco nada mais é do que, quando você fala, ele vai bater na parede e ele vai voltar. Isso é o eco. Você está ecoando. Eu quis dizer o seguinte, que todos nós temos problemas. Todos nós. Todo ser humano tem os seus problemas. O problema é, as nossas questões estão sendo resolvidas ou não? A vida nos impõe, muitas vezes, barreiras. São os conflitos. Conflito familiar, conflito social, conflito na igreja, conflito no trabalho. São os conflitos. Como você vai resolver esses conflitos? Aí vai estar a saúde da sua alma. Tem pessoas que vão conseguir resolver os seus problemas. Tem outras que vão colocar os problemas debaixo do tapete, vão se esconder. E aí que entram os problemas psicossomáticos. Porque quando você não consegue resolver esses problemas, esse corpo vai expor alguma coisa de algum dia, de algum momento, naquilo que você está passando. Vamos continuar aqui. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Eu coloquei aqui um quadro, está bem pequeno, mas vale aqui a pesquisa de vocês, são os 4 temperamentos do ser humano. Aqui tem os defeitos e qualidades do sanguíneo, do colérico, do melancólico e do fleumático. 4 temperamentos, e esses temperamentos eles startam, vamos dizer assim, algumas doenças. Exemplo, pessoas que são sanguíneas. O que é uma pessoa sanguínea? Ela é comunicativa, ela é destacada, ela é afável, ela é uma entusiasta, sempre está fazendo as coisas, ela é simpática, risonha, um bom companheiro, pessoas ótimas de viajar, compreensiva, geralmente são pessoas ouvintes, eu sou muito ouvinte, uma pessoa crédula, né? Lembra de Pedro? Pedro era sanguíneo. Pedro, não, ó Senhor, se levantar lá, eu não vou deixar. O galo cantou 3 vezes e ele fugiu. Aí você pega aqui, quais são os defeitos do sanguíneo? É uma pessoa volúvel, às vezes não tem segurança nos seus compromissos, indisciplinado. Geralmente o sanguíneo ele é muito prático, e isso às vezes o torna indisciplinado, tá? Mas vale a pena a gente sempre estar olhando essas coisas. Impulsivo, Pedro, né? Pedro,
oh, vou cortar a orelha aqui, cortou a orelha e tal. Então Pedro era o cara impossível. Ele geralmente é inseguro, fica cheio de incerteza, ou esse é o caminho que eu tenho que tomar ou não. Egocêntrico, tá? Geralmente ele é o centro das atenções, ele gosta de ser isso porque ele gosta de falar, de aparecer. Barulhento, exagerado e medroso. Então, estou lendo aqui só um pouco. Vale a pesquisa de vocês aí dos 4 temperamentos, tá? O que eu quero dizer isso? Porque tem temperamentos que vão startar em você problemas psicossomáticos. Exemplo, coração. Isso é doença do tipo do sanguíneo do colérico. Pessoas muito nervosas. Resolve as coisas tudo a ferro e fogo. Tem umas que não tem nem pavio. É o própria mina. Se tocar, explode. São pessoas difíceis, né? Assim, no sentido da palavra. São mais... sentem mais. São mais... elas vivenciam mais. E o coração... o coração não aguenta. Então é importante que essas pessoas se cuidem mais, tenham mais tranquilidade, procurem resolver as coisas em Deus, na oração, se controlarem, porque tem um pastor que fala que quando nós não temos domínio próprio, você tem um demônio próprio, então vale a reflexão. Tá? A pessoa ela precisa de se controlar, ela precisa de ter esse conhecimento para que justamente essas doenças psicossomáticas, principalmente as doenças cardíacas, problemas de rins, então tudo está ligado à pressão alta, a coração. Então essas coisas precisam de ser controladas. E os fleumáticos e os melancólicos já são os mais fechados. São aquelas pessoas antissociais, são pessoas muito caladas. Então a tendência delas é sempre guardar muito. E geralmente essas pessoas têm problemas de câncer, tá? São problemas de câncer, problemas de leucemia, que também é outro tipo de câncer, problemas de pele, do vitiligo. Então todas essas pessoas são propensas a isso. Vale um estudo, tá? Para a gente dar uma lida mais, vocês aí procurarem, se aprofundarem nisso aí, tá? Porque dependendo do nosso temperamento, você vai estar mais propício a ter problemas de coração ou problemas de câncer. Às vezes você tem um histórico familiar que isso starta na sua vida com mais facilidade. Vale a pesquisa, vale conhecer, para você se conhecer, você se medicar emocionalmente e você passar dessas situações. E para fechar, quais são os tratamentos? Eu coloquei uma árvore. Essa árvore aqui, ela fala... Coloquei aqui as raízes, o caule e os frutos da árvore. As feridas, a nossa formação, ela está aqui. Aqui é a família. É aquele primeiro ponto das engrenagens lá atrás. Família. Onde nós adquirimos as nossas feridas, os nossos traumas e as estruturas de orgulho. Feridas onde tem dor, traumas onde te bloqueia e as estruturas de orgulho é aquilo que faz você, é o modo que você trata as coisas, como você reflete os problemas. Quais são os frutos? Às vezes os frutos são doenças cardiovasculares, depressão, síndrome do pânico, câncer, insônia. São os frutos dessa árvore quando as raízes elas não estão cuidadas. Eu coloquei aqui um quadrinho. É importante nós termos um profissional nos acompanhando? Mas só o profissional não adianta. Porque você precisa de tratar a sua alma. Geralmente o profissional ele vai te ajudar na parte somente externa. A psicologia ela trata muito da do nosso comportamento, daquilo que você faz. E a psicanálise ela trabalha o lado cognitivo das coisas. É importante o profissional, a medicação? É importante sim, mas só isso não basta. É necessário a gente ter um acompanhamento espiritual? Sim, o homem ele é espírito, o homem ele é alma. Eu gosto dessa tríade, né? Corpo, alma e espírito. A Bíblia evidencia isso. É a trindade. Corpo, alma e espírito. E o que acontece aqui? É necessário a gente ter uma liderança espiritual. É necessário você se relacionar com Deus. Tá? As outras pessoas têm outros mecanismos, outras coisas, mas é importante nós procurarmos a palavra. O manual do ser humano é a palavra de Deus.
Freud ele veio falar no início do século XIX a respeito da psicanálise. Jesus, há 2000 anos atrás, já falava aquilo que Freud se propôs a falar há 2000 anos depois. Então a Bíblia ela é cheia de referências de psicologia e de psicanálise. Então é interessante nós buscarmos um tratamento espiritual, uma igreja, você está envolvido com as coisas de Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida, porque quem nos conhece maior é o Espírito Santo. Ele conhece a nossa alma. E qualidade de vida. Aqui que mora o perigo, porque a gente às vezes só quer resolver pela qualidade de vida. Trabalhando demais, fugindo. Tudo, às vezes, quando nós não conseguimos verbalizar, a gente compensa com o trabalho, compensa com as idolatrias. Tá? Quando eu falo idolatria aqui, a perversão sexual, internet, tudo isso são mecanismos de fuga da nossa alma. É importante o trabalho? Na medida correta. É importante o lazer? Na medida correta. Só o lazer ajuda? Não. Não adianta você buscar paz lá escondido, lá na fazenda. Não, você vai ter paz de ambiente, mas a paz de espírito é uma outra coisa. E quando você tem paz de espírito, você vai ter paz de ambiente, porque uma coisa chama a outra. Agora, quando você quer só ter paz de lugar, de situação, isso não traz paz, traz sossego. Tá? Sossego não traz paz. Paz quem dá é Deus. Paz que excede todo entendimento. Então a qualidade de vida ela é importante também. Você fazer seu esporte, andar de bicicleta, fazer essas atividades físicas, tudo isso é muito importante. Mas só isso também não basta. E essas três coisas aqui, por último eu coloquei aqui o falar. Está aqui no quadrinho. Falar. Sem você falar não adianta. Você precisa de falar. Tá? A Bíblia fala, se confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, nós vamos sarar. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, o falar, o verbalizar. Tem 3 situações na palavra que é muito interessante, vale a reflexão, a leitura de vocês. Aquela parte de Elias, quando ele vence ali os profetas, 400 profetas ali de Baal. Ali Jezabel manda perseguir e matar Elias. Ele foge para o deserto, lá ele deixa de comer, depois o anjo do Senhor vem e o ampara, trazendo comida, bebida, e diz para ele, olha, come, bebe e segue o teu caminho, porque aqui não é o teu lugar de descanso. Ali ele tinha parado de comer, ele estava numa situação de angústia, estava levando a ele uma depressão, tá? Mas Deus ali o socorreu. Deus sempre nos socorre quando você dá liberdade. Outra situação de Jonas. Jonas criou toda aquela situação lá dentro do... que não queria ir para Nínive, o peixe grande foi lançado no mar, o peixe grande foi lá, comeu, engoliu o Jonas, e ele cita na Bíblia lá, do inferno eu gritei o nome do Senhor e ele ouviu minha voz. Quer dizer, o Senhor resgatou porque ele deu liberdade, mesmo numa situação em que ele definia como um inferno dentro do ventre do grande peixe, Deus ali o resgatou e o trouxe para uma situação melhor, que era a situação de fazer a sua vontade. Toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, é uma situação melhor, porque Deus vai nos ajudar e nos abençoar. E por último, o Senhor Jesus, lá no Getsemane, também outra situação psicossomática, quando ele, aquela toda a pressão da crucificação que viria, da angústia ali, daqueles dias ali em Jerusalém, então ele começa a transpirar sangue. A Bíblia fala que ele se angustiou, Jesus, homem, se angustiou a ponto de ter hemorragias e de suar sangue. Então imagina a pressão psicológica do Senhor Jesus. Então a Bíblia ela sempre está falando de referências disso, mas é necessário nós verbalizarmos. Jesus ele foi ali e verbalizou com o Pai. Jonas falou com Deus. Tá? Elias ele viu ali o anjo falando com ele. Então é necessário nós falarmos para sermos curados, buscarmos essa identidade com Deus. Amém? Sempre digo aqui, é importante a gente estar ouvindo, a gente estar entendendo, mas é importante você buscar a Deus. Isso aqui é um start só.
Muita coisa que eu falei, a gente se encaixa, mas é importante você colocar no seu coração: eu preciso de tomar uma posição. Tá? Muita gente tem ficado dentro de casa ouvindo mensagens, isso não basta. Você precisa de tomar atitudes. E são nas atitudes que você vai fazer seu dia diferente. Sendo o dia diferente, você vai colher coisas diferentes. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz, e até o próximo vídeo. Obrigado.